Como eu sei que ninguém leu o Salmo 119 e ninguém leu a pergunta 9 do Breve Catecismo, eu vou dar essa moral, vou ler para vocês mais essa pergunta, né? O Salmo eu já gravei, já mandei aí. Então, assim, vocês têm que fazer o trabalho de vocês aí. Eu não posso ficar dando resposta a vida inteira para vocês, não. Tá igual a sala de aula antiga lá. Era uma falação de, não, pessoal, vamos ler isso não sei o quê. Pessoal, vamos fazer uma aula fora de sala. Aí hoje eu vim para fora de sala aqui para vocês para dar uma moralzinha. Estou aqui no parque. Aí vou fazer aqui a leitura dos trechos que correspondem à resposta da pergunta número 9. A pergunta número 9 pergunta lá a respeito qual que é a obra da criação de Deus. Que a pergunta 9 ela conecta com a pergunta 8 lá a respeito dos decretos. Os decretos, um deles é a criação. Então hoje nós vamos falar a respeito da criação. E é muito básico, porque se você ler Gênesis capítulo 1, esse capítulo completo fala de toda a obra da criação. Ali todos os seres, todos os animais, né, toda a questão da própria terra, os luminares, sol, lua, tudo que existe foi criado nos 5 primeiros dias. No 6º dia Deus criou o homem e no 7º dia ele descansou da obra e viu que tudo era bom e era perfeito. Esse contexto de criação ele é interessante porque a gente vê um debate que sempre aconteceu, né, a respeito da distância entre a religião e a ciência. E eu estou aqui imaginando um pouquinho a respeito disso recentemente. É legal que nesse contexto a religião sempre manteve uma posição. E para o momento que a gente está vivendo hoje, o avanço da ciência é como se a ciência estivesse estendendo a mão para poder tocar a religião. Não sei se você pensa assim também. Por quê? O avanço científico ele está comprovando as verdades que a Bíblia já falava há muito tempo. Então você vê que a palavra de Deus ela é fiel. No tempo devido ela vai trazer as respostas para tudo aquilo que a gente anseia, tudo aquilo que a gente precisa. Então pergunta número 9, qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada pela palavra do seu poder, ou seja, só com a palavra da sua boca, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem criado, muito bem formado. Os textos que referendam essas verdades, eles são os textos de Hebreus 11, versículo 3, e o texto de Apocalipse 4, versículo 11, além de todo o capítulo 1 de Gênesis, ok? Lá você vai ter o fechamento, né, com chave de ouro, vamos dizer assim, com a criação do homem, nos versículos finais. Então eu não vou ler lá especificamente o capítulo 1 de Gênesis, fica de para casa aí para vocês, mas eu vou ler aqui a leitura recomendada em Hebreus capítulo 11, o versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, do nada, pelo poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas existentes. E interessante aqui que ele coloca, né, na tradução, depois a gente precisava ver o original, porque aparece até a palavra mundos no plural. Então é um exercício para você aí, ó. O que isso quer dizer? Mundos aqui no plural. Tem uma revisão que ser feita aqui, ou tá legal, tá de acordo, é assim mesmo. Então, estudo a mais que a gente tem que fazer. Então, por uma pequena letra que aparece, você percebe como que você precisa estudar a palavra para você tirar a dúvida a respeito desse tipo de conhecimento por si mesmo, entende? Então, versículo de Hebreus falando a respeito da fé. Você precisa ter fé para crer nessas coisas que Deus fez. E se você, vamos dizer, de certa forma, você busca razões, argumentos para desacreditar essas informações, você precisa voltar aí aos fundamentos de conhecer a Deus, caminhando com Ele, pedindo Ele que esteja ao seu lado para você entender. Eu tenho visto recentemente os testemunhos de alguns ateus, ex-ateus,
e eles falando a respeito de como veio para eles a respeito da ideia de passarem a crer em Deus. Então é importante você assistir também esses tipos de testemunhos, esses depoimentos, e você vai perceber que Deus é grandioso na obra dele, de uma maneira sobrenatural. Ele faz também com que você, de certa forma, se volte para ele. Ele está de braços abertos nos esperando. O outro texto é lá no capítulo final da Bíblia, capítulo 4 de Apocalipse, o versículo é o versículo 11. Ele diz assim, nós já lemos também esse texto, eu vou até ler o trecho maior. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, se no primeiro capítulo da Bíblia a gente vê essas informações, no último livro da Bíblia a gente tem aqui no capítulo 4 falando a respeito dessa confirmação de que todas as coisas que existem foram criadas pelo poder unicamente da palavra, a voz do nosso Deus. Então que esse conhecimento possa ser acessível a você também no seu coração, na sua mente, e você caminhar em certeza de que você crê e serve a um Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Deus nos abençoe e um abraço.